As últimas horas de Jesus até a ressurreição tem um caminhão, é um misto de coisas. Né? Então a gente começa com ele ficando abandonado em oração, né? Falar, vocês não podem vigiar comigo uma hora. Né? E aí, João 18, a partir do versículo 1, vai continuar dizendo assim, ó, tendo terminado de orar, né, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. E do outro lado havia um olival, onde ele entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos para orar. Eu achei muito interessante isso aqui, né? Porque Jesus, ele leva os discípulos para Getsêmanis, eles oram, e depois ele sai, atravessa um olival, e ele vai para um lugar que era conhecido, né? Que várias vezes ele já esteve ali com seus discípulos, e o texto vai dizer que Judas, né, conhecia aquele lugar. E às vezes nós conhecemos lugares que Jesus já nos propôs, mas a gente, por alguma razão, no momento mais importante da vida de Jesus, no momento mais, no ponto-chave, no ponto determinante, um dos caras que conhecia aquele lugar, ele não usa aquele lugar para o fim, né? Mas ele usa o conhecimento que ele tinha para se beneficiar de algumas moedas. Às vezes nós estamos... Jesus nos levou a alguns lugares, nós conhecemos algumas coisas no reino do Espírito, nós conhecemos algumas coisas na caminhada cristã, nós conhecemos algumas coisas no ministério, mas por alguma razão, alguma coisa acontece, nós damos legalidade, as coisas dão fruto do jeito que nós queríamos. E nós continuamos frequentando esses lugares, mas com outras intenções e para outros objetivos. Né? E o texto vai continuar dizendo assim: então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e os fariseus, levando tochas e lanternas e armas. Como eu já disse, Judas já tinha ido daquele lugar várias vezes, só que nesse momento da vida de Jesus, ele não estava na equipe. Ele não estava com os discípulos, ele não estava com Jesus. Ele estava em equipe, mas não estava na equipe. Ele estava com pessoas, mas não estava com os propositais, né? Então, às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado, é uma preocupação que a gente tem, porque às vezes a gente trata relacionamentos de maneira muito irresponsável, né? A gente trata relacionamento de forma... a gente negligencia relacionamentos. E às vezes nós estamos com pessoas, mas não estamos com propósito. Jesus estava ali, tudo bem que tem toda essa questão, né? A gente sabe que existe a questão do traidor, mas agora Judas frequentando o mesmo lugar, também com pessoas, mas essas pessoas que agora Judas estava, eles tinham outras intenções, eles carregavam outros objetivos, né? Então eles estavam indo com tochas, lanternas e armas, né? Tochas, lanternas e armas, eles estavam indo para aquele lugar onde Jesus várias vezes levou Judas, onde Jesus várias vezes chegou com a equipe para orar, onde Judas conhecia de cor salteado, sabia os atalhos daquele lugar, e agora Judas está com um outro grupo, ele está se relacionando com outras pessoas, mas frequentando lugares que Jesus o apresentou, né?
Só que Jesus, versículo 4, vai dizer assim, Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Saiu-lhe e perguntou, a quem vocês estão procurando? Eu acho isso fenomenal. Porque normalmente, qualquer outro ser humano comum não faria isso. O ser humano comum, sabendo que está vindo uma equipe de pessoas e está à procura dele, eles estão com armas, eles querem empreender, eles querem fazer alguma coisa. Então a tendência natural é se esconder. Mas olha o que Jesus faz. Quem vocês estão procurando? Aí o versículo 5 diz assim, Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele falou assim, sou eu. Sou eu. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caiu por terra. Eu acho isso aqui fenomenal, porque Jesus, ele não se protege. Porque quem sabe quem é o seu real inimigo, não se protege de nada, não se protege de pessoas. Né? Eu vejo que nós vivemos em um mundo onde nós buscamos nos proteger de tudo, né? Nós temos o hábito de nos proteger, né? Hoje nós temos as redes sociais por aí, para se proteger você bloqueia, você silencia, você deixa de seguir, não sei o que lá, como é que é, e a gente vive se protegendo. Talvez seja porque a gente não tem tanta convicção como Jesus tinha. Então nas últimas horas de Jesus, ele, mesmo sabendo tudo que ia acontecer, ele tinha uma convicção tão profunda de quem ele era, que ele não se esconde, ele não se protege. Pelo contrário, ele se apresenta e fala, sou eu. Vocês estão procurando quem? Sou eu que vocês estão procurando. E novamente eles perguntaram, aí é o versículo 7, diz, quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Olha, Jesus está perguntando de novo. Jesus já falou? Jesus já perguntou a primeira vez? Eles já responderam, Jesus falou, sou eu. Aí Jesus falou assim, de novo, mas fala para mim mesmo aí, vocês estão procurando quem? E eles repetiram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, eu já lhes disse que sou eu. Eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens, meu Pai. Jesus está falando assim, porque provavelmente existia um clima de tensão, de incerteza, e Jesus fala assim, gente, me explica, vocês estão procurando quem? Jesus de Nazaré, eu não já disse que sou eu? Deixem esses homens irem embora. Provavelmente eles estavam cercados, já tinha alguém seguro, porque o medo de levar a pessoa errada e de escapar alguém fez talvez que os soldados ali cercassem todo mundo e disseram, se vocês estão procurando a Jesus de Nazaré, eu quero que vocês saibam, sou eu, e deixe os outros irem embora. Isso para mim é fenomenal, porque Jesus não usa nem da posição do inimigo ficar confuso, né, em dúvida e cometer um erro. Ele deixa claro, eu não quero que ninguém corra o risco de passar pelo que eu tenho que passar. Só homens que sabem exatamente o que quer e quem são assumir essa posição. Mas aí vamos lá. Aí o versículo 9 diz, isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me destes. Simão Pedro trazia consigo a espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Então, naquele clima de tensão, eu imagino que então Pedro lhe arranca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E aqui a história é muito longa, porque o que Pedro está fazendo é querendo defender Jesus. Ele está de alguma maneira comprometendo o futuro profético daquele rapaz, porque ele sem a orelha ele não podia mais ser o sacerdote. Então é por isso que Jesus
faz questão de pegar a orelha e colocar no lugar de novo, porque não adiantava estancar o sangramento e cicatrizar. Aquele rapaz precisava estar com o corpo perfeito para que o seu futuro não fosse interrompido. O que eu aprendo com isso? É que Jesus não quer que ninguém tenha seu destino interrompido em prol dele, ou em prol do reino dele. Jesus colocou a orelha dele no lugar, né? E aí, uma coisa que vocês já me ouviram falar, também o Luiz Hermínio falou isso muito no Brasil, né? Por que o nome desse rapaz está aqui, né? Malco, que significa reino, né? E acho que não faz mal a gente voltar nesse tema, talvez alguém nunca tenha ouvido. Às vezes a gente está ferindo o reino para defender Jesus. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente carrega convicções, carrega ideologias em forma de espada, e por causa de Jesus a gente sai ferindo o reino. Carrega hábitos, carrega doutrinas, carrega certezas absolutas, e nós queremos defender Jesus, e aí nós ferimos o reino. Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês: Jesus não precisa da nossa defesa. E ele diz isso. Se ele quisesse, ele enviaria uma milícia de anjos e o protegia. É porque ele não quer se proteger. Porque quem se protege é quem não conhece seu destino. Quem conhece seu destino não precisa se proteger. Vamos tentar terminar, né? Então, Jesus, porém, ordenou a Pedro que guarde a espada. Acaso eu não verei de beber o cálice que o meu Pai me deu? E se eu tinha uma palavra para terminar esse primeiro período das últimas horas de Jesus até a ressurreição, se eu te faço um apelo, se eu te dou um conselho, se eu te dou uma palavra, guarde a espada. Guarde a espada e cada um beba o cálice que o Pai deu. Se nós guardássemos nossas espadas, talvez o reino seria bem mais edificado e Jesus estaria bem mais feliz. Então guarde sua espada. Guarde sua espada doutrinária. Guarde sua espada ideológica. Guarde sua espada, enfim, que o Espírito Santo fale com vocês. Que tipo de espada você tem que guardar? Existem momentos, irmãos, que a espada não vai resolver. Existem momentos que a espada não resolve. Existe um momento que a espada só atrapalha. Agora, só para a gente fechar, é curioso que essa espada que Pedro carregava foi Jesus que mandou ele comprar. Provavelmente não para cortar a orelha de alguém, porque senão Jesus não o repreendia por ter feito. Então, quando a gente pega as ferramentas que Jesus nos deu e usa da maneira errada, provavelmente a gente deixou de usar ela da maneira certa. Essa espada tinha alguma utilidade e eu não vejo ela sendo usada. É claro, toda vez que você usar a sua espada para o que Jesus não quer, você deixou de usar para o que ele queria. Então, guarde sua espada. E Deus abençoe.